Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência com Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Olá. E comigo, Filipe Costa. Num diálogo descontraído em torno da sétima arte, feita de cinéfilos para cinéfilos. Este espaço irá destinar-se ao comentário e análise de filmes escrutinados cena por cena. Passo, portanto, o comentário desta longa sequência sem cortes para ti, Fábio. Olá a todos, então no episódio de hoje vamos falar, tal como anunciamos no final do anterior, do filme Paths of Glory, no seu título em português Horizontes de Glória, um dos primeiros filmes, ou ali do início da carreira do Stanley Kubrick, do qual eu vou fazer aqui a apresentação. É um filme antigo, de 1957, e a sinopse é: considerado o primeiro grande sucesso comercial de Stanley Kubrick, Horizontes da Glória foi inspirado na obra homónima de Humphrey Cobb, que por sua vez se baseia nos fuzilamentos militares decorridos no interior do exército francês durante a Primeira Guerra Mundial, como demonstração das consequências da insubordinação. Kubrick demonstra as hierarquias de poder reforçadas no mundo militar nesta história de um coronel que defende 3 dos seus soldados quando estes são culpados pelo fracasso de um ataque suicida, ordenado pelo seu general e, consequentemente, ordenados à morte durante o julgamento. O filme foi sujeito à censura em vários países, sendo o mais relevante a França, devido ao modo como o exército francês foi retratado e ao envolvimento francês na Guerra da Argélia, o que culminou na proibição do filme no país durante 18 anos. Esta é uma sinopse longa aqui que eu saquei do site da Medeia Filmes, até porque a Medeia Filmes vai fazer agora um ciclo dos filmes do Kubrick, com vários filmes, com restauros em 4K, e para quem tiver a oportunidade de assistir, será interessante. Agora, relativamente a este filme, eu já vi quase toda a filmografia do Kubrick, podemos falar disso mais para o final do episódio. Acho que sim. E este foi o primeiro contacto com o filme, também foi o teu. Já era aquela questão, toda a gente já sabe os filmes que ele tem, nem que seja por já teres ouvido falar pelo nome, mas sim, nunca tinha... É daqueles grandes realizadores, não é? Exato, e, é incontornável. Eu já estava à espera de um grande filme, até porque já sabia era um filme que eu conhecia, mas que nunca tinha visto. Alguns amigos já me tinham recomendado e sabia que era um filme anti-guerra. Agora, eu posso dizer que gostei bastante do filme. Acho que é um filme brilhante na sua realização, mas até na sua premissa, no seu enredo. Fiquei muito, envolvido na história, porque é uma história de injustiça. E acho que é um belíssimo filme. Mas diz-me aí o que é que tu achaste do filme. Eu, se calhar, até para tornar a discussão mais interessante, e queria discutir precisamente isso contigo, que é: tu falaste precisamente no termo de um filme anti-guerra, que eu concordo plenamente, mas eu também queria perceber era quantos filmes pró-guerra é que nós vimos, porque acho que não... Ou passam se calhar um bocado àquilo que é a margem comercial, tudo aquilo que é divulgado, digo eu, porque um filme pró-guerra normalmente é que é um filme populista, um filme de propaganda. Eu acho que um filme pró-guerra, e este filme tem uma nós não vimos, eu não estou a dizer que este filme é ou não, só estou a dizer, tipo, nós também não, se calhar nunca vimos assim muitos filmes pró-guerra, pá. Sim, mas eu acho que aqui a grande questão deste filme e ele não glorifica os militares no seu filme, diferente de... Eu nunca vi o Saving Private Ryan, mas é uma história, parece-me, de superação daqueles soldados que conseguiram salvar o Ryan. Por outro lado, nós temos filmes como Apocalypse Now, que mostra a demência que a guerra pode ter num sujeito. O próprio Platoon também reforça isso. O próprio Kubrick tem outro filme, que é o Full Metal Jacket, que é um filme que mostra o lado sombrio do treinamento dos soldados. E depois a forma como eles depois também... São enviados para a guerra. Sim, e a forma como eles reagem no Vietnã também não é propriamente de uma forma glorificada. E aquilo que eu gosto aqui no filme é essa forma como ele mostra as coisas cruas, preto no branco, até porque o filme é preto e branco, curiosamente. Mas eu queria começar aqui a análise com a forma como o filme abre. Deixa-me só dizer, tipo, eu até queria só dizer por causa da questão do género anti-guerra, pró-guerra, porque tinha lido uma opinião, um comentário muito interessante, acho que é um realizador francês que no fundo descrevia que não existem filmes anti-guerra, que acaba sempre por haver algum grau de, mesmo pela forma como eles são retratados e por estarem a ser expressos num tipo de arte, ou seja, de entretenimento, acaba por querer sempre tirar uma boa
recepção do público, mesmo que a mensagem possa ser mais pejorativa ou não. Há sempre ali pequenas coisas que ficam. E eu gostei muito do exemplo que ele deu do que seria um bom filme anti-guerra, que era, por exemplo, fazemos um filme no Iraque sobre o casamento tipo, de uma filha de um senhor tipo, que mora lá, estás a ver, numa aldeia, com tipo, outro homem. Ou seja, uma coisa simples, numa zona de conflito onde nós tendencialmente associamos ao Médio Oriente, portanto, que chovem lá bombas diariamente, e que seria uma boa forma de pensar. Só para dizer que isto deixa-me um bocadinho a pensar sobre o próprio género. Claro que concordo contigo, acho que a mensagem do filme é clara, acaba por haver sempre esta tentativa, não é tentativa, porque também isto é baseado num livro, não é? De mostrar este lado do exército francês, que acaba por estão a faltar aqui as palavras, não é desmoralizar, mas retratar o exército como à procura da fama, da glória, mas das patentes mais altas neste caso, das patentes mais altas, ou seja, que acaba por haver uma grande desumanização e até um próprio espírito dentro das companhias, que nós se calhar nem associaríamos, e que no fundo cada um vai acabar por ter o seu caminho para alcançar a glória, não é? E acho que é daí que acaba esse filme. Mesmo que ela tenha objetivos diferentes em cada um dos personagens, mas também vamos falar sobre isso. Eu acho que o objetivo mesmo do filme é esse, é desumanizar as altas patentes, até porque o filme, ele chama-se Paths of Glory, e há uma frase que eu li na internet que dizia que alguma coisa como os horizontes da glória são os caminhos para a morte. Exatamente. E eu acho que este filme ele consegue retratar muito bem isso. E começando aqui pela cena inicial, eu acho que o diálogo é brilhante, porque nós somos apresentados aos dois generais. O Miro, que é o mau principal, e o Bollard, que é o de alta patente. E o Bollard tenta convencer o Miro a saltar ao Ant Hill. Mas porque estava a ser pressionado pela imprensa francesa. Isto só para perceber também como é importante perceber como a política joga também depois dentro da moral do exército. É? Porque, ou seja, no fundo, a política e o governo estavam a fazer pressão tipo, ao chefe comandante das tropas, e ele, por sua vez, isto é sempre uma cadeia. Vai fazendo o seu trabalho. Continua, desculpa. O Miro depois vai fazer a sua pressão. Mas o que eu acho interessante nessa cena inicial é como inicialmente o Miro ele diz que isso é totalmente impossível, desrespeitoso para com a companhia. Sim, nós não temos nenhuma hipótese de conseguir ter sucesso nisso, mas quando o Bollard fala-lhe e alicia-o a uma promoção, e ele começa a mudar o seu discurso e a convencer-se de que os homens, se forem encorajados, vão conseguir sucesso. Ou seja, aqui claramente vemos essa vontade de ganhar fama dentro do exército e descascalar a patente conforme. E acima de tudo, ele percebe que eu estou na posição superior e eu vou obrigar estes gajos basicamente a fazerem isto. E eu acho muito interessante essa dinâmica e a forma como ele muda logo digamos, ao longo do discurso a sua opinião. Sim, porque ele mostra-se, inicialmente tu achas, ou não conhecendo, que se calhar vai ser o bom da fita, não é? Porque inicialmente ele começa com uma atitude completamente repulsiva para aquilo que o jornal estava a perder. Isto também só para contextualizar, isto é durante a Primeira Guerra Mundial, sim, durante a Frente Ocidental, onde foi feita sobretudo uma guerra de trincheiras, e eu acho muito interessante... Já o especialista em guerra, em Primeira Guerra Mundial. Sabes porquê? Porque eu acho interessante, porque primeiro acho que grande parte dos filmes de guerra é sobretudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Normalmente poucos filmes acabam por explorar, por vários motivos que acho que também não vale a pena estar aqui a enumerar. Até porque esta guerra é mais seca, não é? Quando comparada à outra. Se calhar, mas imagina, depois de ver o filme, se calhar a nível de efeito psicológico acaba por também por ter algum interesse, e há vários livros sobre isso e vários filmes, mas o que eu até queria dizer é que, e por isso é que dei este disclaimer, que isto não é uma incursão, ou seja, com uma taxa de sucesso de 50-50. Isto é de trincheiras de X metros, onde eles são fuzilados com metralhadoras. Ou seja, é um caminho para a morte, é um sítio basicamente onde zero esperança, zero expectativas que aquilo tinha sucesso. Muito conhecido, não é? Que é A Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém, No Man's Land, exatamente.
E que depois até foi abordado minado, cheio de farpas, ou seja, isto é só para porque eu acho interessante todas estas coisas, porque se calhar se quem vê do início até acha, ok, se calhar pode haver aqui algum grau de otimismo para com o general da alta patente, mas não, isto é literalmente carne para canhão e tentar fazer o tudo por tudo, tentando galvanizar o seu exército de forma positiva para que eles possam, de certa forma, lidar com aquele véu de patriotismo e esquecer basicamente, ter um bocado a sua lavagem cerebral à sua maneira. Mas eu não tinha noção dessa questão da guerra. Obviamente que eu sabia um bocadinho da guerra, da Primeira Guerra Mundial, das trincheiras que eram combates muito... Não era... Tipo, não é que nós lhes possamos chamar táticos, mas muito lentos. Os avanços das linhas são praticamente nulos. Mas eu sou sincero que a primeira vez que eu tive essa noção foi no filme da Wonder Woman. Lembra-se daquela cena da No Man's Land? Sim. Eu só quando vi aquele filme é que tive noção. E obviamente já tendo visto o Wonder Woman. Visão espacial, não é? Sim, tipo, e agora vendo este filme já estava mais preparado para isso. E é curioso que este filme, ele de guerra, não tem assim muito. Ele tem ali, sei lá, 20, 30 minutos assim no filme de 88 minutos. E o filme passa-se muito mais nos tribunais, nos quartéis e nas conversas que se vão desenrolando aqui. Eu queria passar agora para a segunda cena em que nós vemos depois o Miro digamos a visitar o terreno nas trincheiras, a moral das tropas, todo muito limpinho, apesar de ele ter uma cicatriz, é curioso. E depois temos a apresentação do personagem do Coronel Dex, interpretado pelo Kirk Douglas, e vai ser o protagonista. Sim, vai ser o protagonista e vai ser aqui o grande confronto de ideias, porque o Dex, e ele é um coronel que via as suas tropas, como ele está ao lado deles, e também acaba por viver também toda aquela experiência da guerra. E ele tem um lado mais emocional e uma ligação com as pessoas. E o que se pode retirar muito ali do diálogo deles é aquela questão do Samuel Johnson de que o patriotismo é o refúgio dos canalhas, não é? E eu acho muito interessante esta frase, porque eu não acho que seja uma crítica ao patriotismo em si, mas pela forma como as pessoas usam como forma de blindagem. E aqui o verdadeiro canalha é o Miro, não é? Porque o objetivo dele é conseguir a fama a qualquer custo. E aqui concordo plenamente com o que tu disseste. Acho super interessante também a forma como o Kubrick vai apresentando os seus personagens. Temos aqui todo este compasso de espera quando o Kirk Douglas está ali a preparar-se para falar com o general, e tem essa conversa muito interessante. Não tenho assim grandes coisas a juntar àquilo que tu disseste, só que acho interessante a forma como para a história se desencadear face àquilo que defende. Portanto, durante todo este contexto militar, nós vamos ter fações opostas relativamente pela forma como vêm os seus exércitos e os seus batalhões, e aqui o Coronel Dex acaba por funcionar como o principal opositor daquelas ideologias, quer como tu disseste, e reforçando essa ideia, porque vive ali que é a guerra das trincheiras, vê o sofrimento dos seus homens diários, vê que os avanços são praticamente reduzidos, eles são bombardeados diariamente, ou seja, acaba por haver aqui uma taxa de sucesso muito reduzida para que ele possa validar a intenção do seu superior. Eu só queria também reforçar uma ideia que tínhamos falado anterior, que era agora já me esqueci e estava a falar sobre outra coisa e estava aqui mas posso continuar? Que há uma coisa interessante que é, tu falaste no início daquele realizador que falou de que não há filmes anti-guerra. Eu diria que o Colonel Dex é talvez aquele ponto em que nós vemos alguém pelo menos íntegro e na qual vemos ali uma resta de esperança neste filme, e esse contraste é muito interessante. Eu acho que eles fazem muito bem a apresentação dos personagens para depois termos o ponto principal, que é o ataque ao Ant Hill. E até na própria forma como o Coronel Dex e ele avança, quando eles vão fazer o ataque, ele sobe primeiro, faz o apito, e ele é o primeiro a ir para a frente de guerra. Tem que mostrar o exemplo. E ele mostra o exemplo, ele não se esconde no patriotismo, ele está à beira daqueles homens e vai à frente. E eu acho que isso é, digamos,
um ponto que faz com que nós geremos uma empatia muito forte com o personagem, logo desde o início. Eu já sei o que é que queria dizer anteriormente, é que concordo também com o que foi dito. Acho que, ainda por cima, tendo visto muitos filmes esta semana sobre a Primeira Guerra Mundial, Fizeste o trabalho de casa. desta vez fiz o trabalho de casa, acaba por ser um filme que retrata mais este lado psicológico dos personagens e sobretudo mais de instituições e como é que funcionam as patentes e a hierarquia e de que forma é que estas ações são delegadas de uns para os outros e depois o que eu acho interessante é que, apesar das ordens serem muito diretas e deles conversarem entre si, tudo isto é um bocado, há uma zona cinzenta em que tu não consegues depois julgar a preto no branco, tal como é o filme, tudo aquilo que se vai passando no terreno e todas as coisas que são feitas durante esta incursão. Uma coisa que eu também acho super interessante, e isto se calhar não sei para ti que implicações tens no teu trabalho, mas no meu trabalho tem as mesmas implicações que no filme, é aquilo que é válido é o que está escrito, e por isso é que a importância dos depoimentos, como depois mostra a cena seguinte, que é quando eles depois vão fazer uma mini reconhecimento do terreno da trincheira oposta, em que ele vai abaixo de um coronel, ou seja, sim, tipo um da patente mais baixo do coronel Dex, mas que vai levar 2 homens que estão abaixo dele, não é? Que estão abaixo dele. Ali ele já é retratado como um bocado o gajo mais a medo, ou seja, um cobarde que acaba por não querer admitir e, portanto, também acaba por delegar um bocado aquilo que são as suas inseguranças para os seus homens. Mais uma vez também temos uma perspectiva da carne para quem como eles são, ou seja, não tem essa visão íntegra deles, não os vê como iguais, vê-os sim como uma escapatória para aquilo que é aquilo que ele não tem a coragem de fazer. Não sei se queres juntar. E essa cena é interessante porque ela também é mais uma construção das pequenas injustiças que estão no filme. Há uma grande injustiça que é depois da condenação daqueles 3 homens, mas antes temos aqui outra pequena injustiça em que aqueles... Mas também que é um deles que vai acabar por ser condenado. Sim, mas o que está bêbado, que é lá o capitão, ele manda um dos homens fazer um reconhecimento e depois, por medo, atira uma bomba e acaba por o matar. Outro falecer. Mas quem vê é o outro, ou seja, que ele é a única pessoa, a prova-vida, que pode pôr em causa aquilo que foi a merda que ele acabou por fazer. Mas depois há uma justiça poética no final, porque exato, depois o Dex obriga esse gajo a fuzilar os outros. Okay. Mas essa cena, eu acho que ela demonstra logo aquele tom de este filme vai ser pesado, vamos ter aqui muitas injustiças e vai ser um filme em que vamos sair aqui com um sabor amargo de boca. E eu acho que essa cena é muito interessante, mas concordo contigo que é sempre o papel do superior, não é? Que parece que é verdade, quando na verdade não é. E eu acho que isso há injustiças em todo lado. E depois eu acho que esta cena é sobretudo interessante nesse sentido, porque é nós, como espectadores que estamos a ver, ou seja, a realidade e a perspectiva destes 3 personagens. Sim, mas depois, estamos a ver os factos. Estamos a ver os factos, mas depois aquilo que tem validade depois para o que será a corte é tudo aquilo que vai nos depoimentos, que depois o gajo vai ter que o fazer. E quando fala com ele é de género, olha, como é que é? Tu vais escrever aquilo direitinho daquilo que se passou, estás a perceber? E o próprio Coronel Dex olha, quanto tempo é que tens para o relatório? Ela, entregue-te aquilo amanhã. Ou seja, dá tempo para fazer aqui umas correções, sim, tentar ali falar com outro gajo, umas maroscas, percebes? E depois no fundo acabamos por não ter realmente o retrato da situação e mais uma vez dando alusão àquilo que são as injustiças que vamos vendo e que certamente aconteceriam. Acho que era uma coisa bastante plausível. Acho que apesar de toda aquela censura que vai havendo que confrontou o filme no início do seu lançamento, acho que acaba por ser um bocado aquela dor de coto que te afeta porque sabes que se passa assim, mas que estes factos não podem passar assim para a opinião pública, que senão toda a gente perde a confiança nas suas instituições, não é? Nas suas instituições militares. E é por isso que o filme depois também é proibido em França, não é? Porque isto de certa maneira afetou o exército em si. Mas exato, mas eu até vi que houve certos regimes também autoritários que também não queriam passar, porque no fundo, para não demonstrar todos estes defeitos que o exército tem, estás a ver? Só que isto não é o que passa para fora e isto não é de todo aquilo que eles querem que se saiba que se passa dentro da hierarquia que acontecem estas coisas dos exércitos.
Depois acaba por haver a real incursão ou seja, o dia a dia dos Antilles. E que acaba por ser um desastre, como toda a gente já tinha expectado, nós já tínhamos expectados, eles já sabiam, o Coronel também já sabia. Era só uma questão de tempo até acontecer. Era só uma questão de tempo. Eu só queria também ressalvar. Mas é muito interessante, eles fazem tipo um plano de sequência, aquilo é bem filmado, assim de cima. Que é ele a subir as escadas e depois a continuar toda aquela incursão sobre a No Man's Land. Eu só acho interessante lá, e isto não sei muito bem a quem dar os louros, se é a quem faz se é o livro ao qual isto é baseado ou ao próprio Stanley Kubrick, que é realmente a disposição dos personagens nestes momentos chaves, porque depois temos outra cena chave para aquilo que vai ser depois o desfecho final do filme, que até depois durante todo aquilo que é, diria, o clímax do filme, que é no fundo o julgamento, que é depois quando eles estão naquela sala, quando o Coronel está naquela sala com os tipógrafos, não, os telegráficos e com a companhia responsável pelos neste caso morteiros. General, o Miró, não é? O Miró, exatamente. E que aí mostra também, ou seja, ele ao ver no início aquela incursão acaba por falhar logo, como toda a gente já sabiam, bombas a cair no terreno. Mas os homens continuam lá, não é? Continua a sua incursão, mas no fundo acaba por não haver ou seja, aquilo é feito por fases. Sim. Ou seja, vão os primeiros, vão o segundo, ou seja, têm segundas linhas, terceiras que vão andando. E depois, os das segundas linhas, ao ver do tremendo desastre que está a ser o ataque, também eles próprios deixam de acreditar e acabam por não ter aquele efeito de ok, não vamos para aqui fazer nada, nós não vamos conseguir mudar isto. Eles são racionais na sua abordagem, ou seja, o que acaba um bocado por contrariar a alta patente, e isto é que é sempre aquela zona intermédia, que é de género, tu tens que seguir ordens, não tens que pensar por ti próprio, não é? Tens de ser patriota, tens de ir, temos que ganhar, Antilhas é nossa. E o general, ao ver isto, qual é a solução dele num ato de desespero? Ou seja, ele próprio, sabendo que aquilo também já não vai dar, mas de certa forma frustrado pelas segundas linhas não avançar, ele faz um pedido expresso para a companhia responsável pelos dispositivos, pelos morteiros, pelos bombardeamentos, dizer, lancem bombas sobre as nossas trincheiras, que é para os homens poderem sair. Só que o tipo é de género, como é que eu vou escrever isto para que eles possam fazer? E ele manda só as coordenadas. E eles mandam as coordenadas e ele, olha, eu acho que as coordenadas não estão a bater certo, são os nossos homens, tipo, tu estás burro. E ele tipo, diz que é uma ordem deles, só que depois ninguém escreve, depois, é isso que é fixe. Sim, mas ele depois até pede o telefone, sim. Não é? Num ato de fúria. E do outro lado o gajo diz, olha, essa ordem tem de vir escrita. Exatamente. E ele de certa maneira também se... Como é que eu ia dizer? Defende daquela questão. Claro, porque claro. Se ele fizesse aquilo, depois as culpas iam ser dele, exatamente. Sobre quem fez o bombardeamento. Por isso é que eu dei aquele aviso que é numa cena em que nós estamos a ver todos estes factos, na verdade, o que conta para todas as ações que estas pessoas fazem é tudo que fica escrito. Exato. Tudo que fica. Mas isso é muito interessante escrito. Que eu não pensei nisso sobre o filme. Mas sabes porquê? Mas é normal, porque o teu trabalho não existe, mas por exemplo no meu também é isso. O que eu faço é o que está nos registros, percebes? Tipo, mesmo que tenhas feito outra coisa. Mesmo que eu tenha feito outra coisa. Isso é muito interessante. Por isso é que a validade que isto tem é imensa e portanto eu acho que é uma forma interessante, porque depois isto é que vai ser a chave final para desbloquear todo este mistério no fim, e depois se calhar podemos passar então para os julgamentos. Aquele vai ter uma reviravolta, esse acontecimento vai ter uma reviravolta. Porque depois, resumindo e concluindo, plot twist que ninguém estava à espera. A incursão falhou. As Antilhas não foram conquistadas. Depois temos então a parte do tribunal, não é? Isto porquê? Porque um bocadinho antes do tribunal nós voltamos à sala principal, que é uma sala que ela vai aparecendo recorrentemente, e desta vez temos os dois generais. Sinceramente, eu acho que é o escritório do general. Sim. Que é tipo é isso, é uma sala imensa, mas é só o escritório dele. Tipo, e é interessante o próprio contraste entre aquilo estar tudo limpinho, das altas patentes habitam esses sítios limpinhos, cheios de luz, e discutem estes temas de guerra nos melhores sítios. E do outro lado, os homens que estão na frente de batalha estão em sítios pouco iluminados, estão em sítios sujos, cheios de doenças, mal canalizados, e esse contraste, sem comida, porque aí também estão a comer, ou seja, com prato e garfo. E depois, então, nós temos esses
digamos, uma espécie de um debriefing depois uma avaliação daquele ataque. O que é que correu bem e o que é que não correu bem. O que é que correu bem e o que é que não correu bem. E o Miho, ele quer se defender dizendo que quer acusar os homens todos de traição à pátria. E ele até quer matar, é 10, não é? Eu acho que sim, acho que é 10 por cada companhia ou assim, é um número bastante irrealista. Depois o Brulard dele tenta acalmar os ânimos e... Ele tenta aí ser não o advogado do diabo, mas ou seja, tentar mediar, já que o Coronel Dex acaba por meter as mãos no fogo, que é de género: eu não vou matar nenhum dos meus homens porque isto já estava condenado desde o início. O outro acha que tem que haver aquela... Porque ainda por cima, pronto, estamos a falar num início do século XX, ou seja, há sempre aquela sensação que a melhor maneira de subordinar os meus homens perante um ato de traição e de cobardia é fuzilá-los. Sim. Fuzilar alguém, ou seja, alguém tem que servir de exemplo, alguém tem que ser o bode expiatório para mostrar o exemplo aos outros homens. E que acaba por ser também uma tarefa inglória, porque é isso. E o Bular acaba por ser de género: olha, 10 homens, caralho, demais, não sei o quê. Até porque isso iria, digamos, soar mal se essa informação vazasse, que eles andavam a matar assim muita gente. E então eles escolhem 3 pessoas um bocadinho uma de cada companhia, é isso, que vão ser os bodes expiatórios para, basicamente... o falhanço desta incursão. Sim, exatamente, para encobrir o falhanço de uma incursão que já estava condenada porque desde depois, mais uma vez, aqui quem é que pressiona? É o governo, é as mídias, ou seja, exatamente. Isto não pode ser tudo incómodo, tem que haver sempre um culpado e nunca vão ser estes gajos que estão ali sentadinhos, não vão assumir que eram deles, sobretudo quando foram pressionados para o fazer. Esta cena é incrível de ver assim este cenário das trincheiras. Nós estamos a ver a cena em que o Dex está a ir pelas trincheiras antes do ataque. E aquilo intercala entre um shot em que aparece a cara dele e depois vemos o POV dele a ver os soldados. E há uma espécie de respeito daqueles homens pelo Dex, ao contrário da cena quando o Miho aparece, em que os soldados parece que estão desconexos e constrangidos com a sua presença. Mas então depois temos a cena do tribunal. E essa cena não, mas antes eles têm que escolher um de cada companhia. Sim. E aquele até quer dizer, não sei se é antes ou depois, que ele depois vai ver quem é que são os homens. Sim, ele escolhe os homens. E é interessante porque eu por acaso há um que eu gostava de voltar a rever, porque eu já não tenho a certeza se ele aparece durante a incursão, porque qual deles? É o que chora muito no fim. E esse aparece no início. Logo no início, quando o Miho vai visitar as trincheiras, ele aparece, ele fala com ele. Eu tinha a sensação que sim, mas depois já não me lembrava. E depois aparece outro, deixa-me só dizer, que é o Joe Turkel, que é o Tyrell do Blade Runner. E esse tem uma cena incrível antes do ataque, que essa cena foi uma cena extremamente simples, mas que me marcou muito. Que é quando 2 soldados estão a falar de qual a melhor forma de morrer. Em que o fala facas não, preferem tiros, depois o outro discute a questão dos explosivos, mas as bombas não, porque o teu corpo vai ficar todo marcado e depois até a tua família não vai ter uma recordação, isso. Não é? Uma espécie de poder se despedir. E essa cena é uma cena tão simples, mas com uma carga emocional tão forte, que foi um daqueles pequenos momentos que me marcou bastante. E depois temos um outro homem, que é talvez um homem racional, mas eu acho que nós podemos discutir mais a sua forma como eles lidam com isto na parte final do fuzilamento, porque eles reagem de formas muito diferentes. E mesmo o início é muito diferente do fim de toda esta aventura. Eu só acho engraçado porque depois lá está, aquilo que vai ter o preço dentro da narrativa e que também vai de certa forma torná-la interessante, é que um dos escolhidos precisamente para ser fuzilado foi o tal que durante aquela incursão, aquela expedição noturna que não correu bem. Sim. E com medo de poder ser literalmente a única pessoa que podia comprometer a sua testemunha, acaba por ser um desses gajos escolhidos para morrer. Esse tal que aparece no início. E o outro, o Arnaud, eu tenho a sensação que o vi, mas já não me recordo. Não, já não me lembro. Também já não me recordo desse outro. Mas no fundo são estes 3. Acho que podemos passar para a cena do tribunal. Eu, curiosamente, quando vi esta cena de tribunal, eu pensei: este filme vai ser tipo o 12 Angry Men,
vamos ter aqui... Sala. Não, e vamos ter aqui uma troca de ideias, mas ingênuo eu em algum momento pensar que aquilo iria ser um diálogo, porque aquilo é um monólogo. Aquilo é um ataque e uma confirmação de que estes homens vão morrer, mas vamos fazer aqui só esta cerimónia já está para digamos, a corte marcial já estava toda decidida, não exatamente, já estava toda alinhavada naquilo que ia ser o desfecho. E aquilo é um autêntico embuste. Eu, sobre essa cena, queria reforçar a forma como a cena é filmada. Sim, nós quando vemos os acusadores, nós normalmente vemos-los sozinhos no plano. Quase que como se fossem os galãs da cerimónia, enquanto que nós, quando vemos os depoimentos dos julgados, nós normalmente vemos-los focados ou à direita ou à esquerda do frame, mas sempre com tropas atrás, ou seja, sim, achei muito interessante essa escolha de planos que demonstra, digamos, que claramente estas pessoas estão em situações diferentes. Uns mandam e os outros têm de aceitar, digamos, esse julgamento e esta morte. Mas, eu pessoalmente, o corte que dessa cena que me ficou super marcado pela forma, não sei, de certa forma teatral e imponente, de que a pessoa parece que ali vai ter alguma expressão no resultado, é quando o Coronel Dex está a apresentar a defesa dos seus homens e eles fazem um plano por trás das cadeiras de um lado ao outro, ou seja, a forma de maneira que ele vai acompanhando, seja de les a les, ele vai andando a câmara. Achei esse shot super interessante. E até diferente daquilo que estamos habituados a um filme de tribunal. Completamente. Em que lá está, é sobretudo planos muito simples e de frente para estes personagens. E há aqui também este personagem que é o tribunal, é o advogado da acusação. Sim, no fundo, que é o Major St. Albanese, que é um filho da mãe. Ele já tá, então eles são os dois, são os parelhas da companhia. Mas ele aí é nessa parte em que ele tem o real destaque. E é interessante porque o Miro é aquele que quer a acusação, mas novamente ele utiliza-se da hierarquia e utiliza alguém que está em baixo para fazer a acusação, para fazer o trabalho sujo dele. Isso acaba sempre por ser o problema destas instituições, que é, como é que é 20% a fazer o trabalho dos outros 80%, ou seja, estas altas patentes é só delegar coisas e, portanto, e eles ou fazem consoante as suas ordens, ou então é um ato de insubordinação. Relativamente à cena do tribunal, também a cena que mais me marcou a nível da narrativa é mesmo essa que tu tinhas ressalvado, ou seja, toda aquela corte marcial, no fundo nós estamos à espera que vai ser uma coisa bastante elaborada, onde vamos perceber os crimes, vai haver toda uma sessão para tentar perceber e discutir quais os crimes destes homens, e acho interessante que no início quem está no centro da mesa até quer despachar, dá a impressão que quer despachar aquela cena que é, olha, vamos cortar estas informalidades, estamos aqui, é tudo malta conhecida, sim, portanto já sabemos para o que aqui estamos. Opa, quais são os crimes deles? E ele lê meia dúzia de linhas e pronto, está feito, é estes que vamos acusar. E aqui, mesmo para nós, gera uma certa desconfiança também para... uma verdadeira fantochada, não é? É isso, e acabamos... Mas que é necessária para manter aparências. Claro, e mesmo para nós também temos a opinião e já, que nós já teríamos da forma como funciona esta hierarquia dos exércitos, porque acho engraçado, porque depois há um deles que vai verbalizar aquilo que estamos a pensar, que é o Miro, quando o Coronel Dex acaba por, de certa forma, pôr em causa toda aquela sessão, e ele, como assim, está a querer dizer que não há legitimidade aqui no tribunal para julgar, que eu sinto que essa frase era literalmente aquilo que estava a pensar, que é não, que estas pessoas estão a ser erradamente, estão a ser descontextualizadas de certa forma, porque há um que me choca pela forma como isto depois, lá está, no seio das leis e dos crimes que estão a ser julgados, que é, um deles, no fundo, estava a sair da trincheira, tem um homem que lhe cai em cima, desmaia, e ele está ali a ser julgado, por não ter ido, por insubordinação. Isso é insano. O homem está, tipo, ele teve um blackout durante a guerra, não se pode levantar, nem sabe o que se passou, e no fundo, tipo, quando acorda é de género, olha, tu és um dos escolhidos, tipo, para servir de exemplo para toda a tua companhia. E esse aí, de facto, foi assim o exemplo mais chocante para mim. Que é engraçado, porque ele até tem a marca de ter levado nas trombas.
Tanto que eles nem querem ouvir. Eles nem querem ouvir a forma como eles passou. É por muita insistência. Eles estão sempre a cortar o que os que estão a ser acusados dizem. E até o próprio Dex, a certa altura, percebe que aquilo é totalmente, digamos... desleal para com desleal e impossível de conseguir ter algum sucesso ali, não é? A decisão já estava feita mesmo antes do tribunal. Eu vou ser sincero, claro que uma pessoa olha sempre isto consoante a nossa perspectiva, mas quando ele vai ter com eles à prisão e lhes diz, ok, vocês, tenham calma, eu vou aqui tentar mexer os cordelinhos, vocês não se esqueçam que vão estar com generais de alta patente, é olhar para os olhos, não sei o que mais, e posição muito firme, que eu vou aqui tentar. Ali também, vou-te ser sincero, dá ali uma resta de esperança, não só para eles, mas também para mim, que é de género, ok, porque pronto, é um tribunal, estamos à espera que vai haver aqui pessoas imparciais, mas não. Daí eu ter dito também aquela questão do 12 Angry Men, de pensar que ia ser algo do género, mas é um pensamento ingênuo, não é? Porque claro. Aqui é injustiça, aqui é o verdadeiro ato de injustiça e talvez um dos momentos mais eu não tenho a marcantes. certeza, mas eu acho que eles filmam isto num palácio, não sei se é o Palácio de Versalhes que eles querem retratar, mas acho também este cenário super interessante para o julgamento dos personagens. Dá assim também um ar de todo... desta toda a cerimónia, como é que eu hei de dizer... orquestrada, estás a ver, toda bem bonita, num sítio bastante bonito, mas depois com um resultado bastante sujo e que acaba por manchar também um bocado, olha, vendo a bandeira da França, aquilo que é olha este shot. Portanto, todo o exército francês, não é? Sobretudo na forma como lidam com os seus homens. E que eu acho que é o clímax. Esta frase também é muito forte. O diálogo dele é insano. Há dias em que eu tenho vergonha de fazer parte da raça humana. E este é um dia, deles. E depois eu acho interessante porque ele aqui, o que ele usa é que nós somos julgados com base em leis e esquecemos daquilo que nos torna mais humano, que é as emoções e a própria empatia que temos para com as pessoas, e que nós no fundo não é só diretrizes, leis, acaba por haver sempre mais do que isso. E acho que esta cena é fantástica e acho que é sem dúvida uma das, se não a melhor cena deste filme, porque acaba por haver todo é o expoente, a parte emocional e é o expoente máximo das narrativas todas consagradas todos neste momento. Sim. Talvez não seja o impacto emocional, porque depois nós temos a parte em que vemos o desfecho. Sim, mas do julgamento. Mas antes do desfecho depois de eles serem acusados, há a parte em que eles estão na prisão, e essas cenas também são muito agoniantes. Há a parte em que passa-se completamente dos carretos e a ideia dos outros é atordoá-lo completamente. Atordoá-lo. E isso leva-me depois à questão em que eu ia falar sobre a forma como os três reagem ao fuzilamento em si. Mas antes disso, depois temos ali uma preparação de 5 minutos, a cerimónia do fuzilamento, e eu queria falar desta questão porque há novamente, digamos, aquela marcha dos generais, com para aí 5 minutos, com aquela caminhada, mas depois o que é interessante é que o fuzilamento e a morte acontece assim, em 2 segundos. É muito seco e é novamente o contraste para com aquilo, todas aquelas que são as formalidades destas companhias, ou seja, preparar isto tudo para depois ali numa questão de segundos. Sim, em 2 segundos eles estão mortos, não, e aquilo não é uma situação de suspense. Sim, aquilo fecha logo para preto, e é novamente o realismo que está presente nesse filme, ao vir ao de cima, e é isso que eu acima de tudo aprecio muito neste filme. Falando só um pouco sobre os personagens em si, um deles está completamente, que é o Op, que se passou antes, mas depois é interessante a forma como está totalmente apavorado, a gritar, que pede para lhe colocarem a venda, enquanto que o outro, que aceitou o seu destino... Só interrompendo, porque esse da venda, eu inicialmente, ou seja, antes desta decisão, até achava que ele era tipo o fortão do grupo. Eu sempre pensei que ele era o Tonecas do filme. Opa, é que eu até na altura... a própria cara dele é mesmo de cómica. Porque depois, eu sinto que ele, depois da decisão, aí foi mesmo tipo quebra de espírito, o homem nunca mais conseguiu levantar daquilo que para o desfecho que o avizinha. O que eu acho também interessante, também há uma fala que é quando esse que depois no fim... Lá está, porque eu acho que eles têm perspectivas um bocado opostas também. Agora não sei dizer com certeza. Que é o que parece até mais
estás a ver, tipo, ele aqui a comer, tipo, parece que está super bem da vida, e este é que está a pensar mais do género, tipo, olha, vou perder a minha mulher, vou perder os meus filhos, não vou ver mais, tipo, estas pessoas, e depois até olha para a barata e diz assim, esta barata vai viver mais tempo do que eu não sei o que mais, e ele mata a barata e diz assim, pronto, que isto não seja, tipo, mais um problema, percebes? Mas depois há essa Inversão dos papéis. E depois também acho engraçado, porque o outro acaba por também ter o seu colapso mental, porque há um padre que no fundo lhe vai fazer essa unção, vai acabar por também lhe dar aquele reforço espiritual que eles se calhar precisam, é encontrar alguma significância para aquilo com os seus momentos finais, e ele já com o pé a fundo ali na garrafa, na botelha, acaba por ter também o seu colapso nervoso, e é de género, tipo, não, tipo, nós vamos só morrer, tipo, para de nos enganar com estas com estas tretas, até porque ele diz que nem é religioso. É isso. Mas isto tudo é fútil, estás a perceber? Porque não vai mudar em nada aquilo que é o seu desfecho, é só a frustração deles para com, e a forma como eles lidam com. Mas o que eu gosto, quer dizer, não é que isso seja uma situação de gostar, mas ele não digamos, na face da morte e face àquela injustiça, e ele manteve-se firme. Sim. E não deu o gosto de ver o desespero dele para os generais que fizeram aquela injustiça. E acho que é interessante esse contraste entre um personagem e o outro. Não sei se queres falar mais sobre a parte do fuzilamento. Não, do fuzilamento é só também, acho que é, tirando a cena do tribunal, a segunda cena mais impactante, e a cena também canibal da forma como é gravada também é super interessante, mesmo quando eles se metem em posição e tu vês tipo, de perfil, tipo, os homens tipo, amarrados, tipo, é um cenário também que eu vou ser sincero, até ao momento de acontecer as coisas parece que estava sempre à espera que acontecesse alguma coisa mesmo após uma reviravolta, mas depois de ver toda a situação tipo a nu, e sem qualquer e despida de emoções, eu sinto que eu próprio também fiquei assim de certa forma mais frio, é? e aceitar tipo com aquela o filme, percebes? Completamente. Há só aqui uma coisa interessante só para fechar esse tópico do fuzilamento, que é o Dex, ele tem de escolher depois alguém para fuzilar, e escolhe aquele homem, aquele general, capitão cobarde que matou um homem com uma granada. Sim. E há aqui uma espécie de justiça poética, e eu acho que este filme ele tem assim pequenos momentos de, não é de satisfação, mas que parece que há uma justiça divina, ou qualquer coisa que alguém os está a empurrar tipo, as pessoas certas para os sítios certos, não é? Porque aí é engraçado, porque eu por aquilo que são os acontecimentos da história, tenho a percepção que ele não sabe, o Dex, sem ser pelo que lhe disse o homem, tipo, que ele foi enviado porque viu um gajo a morrer e que ele era a testemunha do crime, ou seja, ele aí também parece que tem uma certa satisfação, porque de certa forma parece que sabe de toda aquela verdade, e quer de certa forma castigá-lo, exato, e confrontá-lo, que é para ver se ele se ou se descuida e entrega tudo. Sim. Ou então ver até onde é que ele vai com toda esta cobardia. Sim. E ele acaba por os matar. Ele em nenhum momento parece que mostra algum remorso. Ele tem ali uma reação de não quero ser eu a fazer isto, porque é que não escolhe outro? E o Dex pressiona-o, mas o gajo é cobarde até ao fim. Depois nas cenas finais temos o Dex novamente a visitar o Bordeaux. Eu gostei há uma cena em que o Bordeaux ele está numa espécie de banquete, não é banquete, mas eles estão tipo num salado, tinha a palavra, numa sala, não é uma sala de dança, mas sim, mas é algo do género, ele está a dançar, e ele fala com ele em privado, porque ele consegue a informação dos gajos dos bombardeamentos de que há uma testemunha que o Miró ordenou o bombardeamento dos próprios homens. E aqui há uma questão de traição ao próprio exército. E novamente o Bordeaux depois convoca-os. Essa faz parte daquilo que estavas a dizer, da justiça poética a voltar ali, porque eu sinto que é engraçado, porque é no momento tipo, em que nós estamos tipo, com os nossos sentimentos mais em baixo com a injustiça que é feita a estes homens, logo a seguir entra essa cena derrompante. Sim. E se calhar nós poderíamos já ter esquecido de para que é que aquela cena poderia ser importante, e acaba por ter depois a sua conclusão. E depois o Bordeaux convoca-os aos três novamente. Numa nova refeição, que eu acho engraçado, novamente no primeiro tratam tudo ao almoço.
Os grandes assuntos são feitos almas. E depois basicamente nós temos a condenação do Miro. Eu já não me lembro exatamente o que é que ele... Eu não sei se ele é preso, mas... sim, mas no fundo também vai ser castigado também, vão ser retiradas algumas coisas, tipo... Eles fazem questão de lhe dizer... agora também já não consigo evocar com precisão. Sim, mas ele basicamente vai ser castigado de alguma forma. Mas depois aí também acho que acaba por contrastar, tipo, ou seja, que tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse, depois logo a seguir também tem uma cena que é de género. As altas patentes do exército não têm qualquer sensibilidade nem pingo de humanidade, porque logo a seguir a este despedimento é de género. Olha, mas agora até estávamos a pensar em oferecê-lo a ti. Sim. E isso é mesmo, ou seja, um falso prémio. E acho que a reação do personagem pareceu-me super genuíno, tendo em conta aquilo que ele está a sentir. A do Kirk Douglas. Eu acho que é um dos momentos em que a performance dele é qualquer coisa, porque ele tem uma espécie de raiva também. Raiva e ele despe-se de toda aquilo que é a forma como ele tem que lidar com os seus superiores. E pela primeira vez, calhar, fala os seus sentimentos, tipo, out of his gut, estás a ver? Tipo, solta tudo para fora. Tipo, é ali um momento em que a verdade sai-lhe da boca e vem ao de cima de todas destas formalidades, não é? Que eles têm que lidar no seu dia a dia. E temos ali um personagem que é totalmente, digamos, movido pelas emoções, não é? Porque tem ali, e ele ainda é humano. Contra um homem que não tem contacto com os seus militares e que apenas quer manter aparências e quer manter a roda da guerra a funcionar. Isso é também uma boa envolvência com todos aqueles à volta dele, ou seja, escolher todos estas Mas é daqueles momentos em que tu disseste cabrão. Exato. Diz assim, finalmente conseguiste o que querias. Exato. Queres aceitar este posto e felizmente o Dex ele mostra-se firme, não é? E mostra-se como um personagem que nós nos conseguimos identificar como alguém que tem empatia pelo outro, que sabe a injustiça que a guerra está a acontecer e ele acaba por não aceitar. Dentro de todo aquele lodo, ele acaba por ser o resquício de esperança que ainda existe de emoções humanas. Sim, de que ainda há alguma humanidade dentro da guerra. Do exército. E depois temos a cena final, que é uma cena... Também bastante impactante. Eu nomearia a terceira cena mais impactante, depois acaba por ser o desfecho do filme, que também é... Queres explicar aí a cena final? É bastante simples, ou seja, o Dex vai para o seu escritório, portanto fazer trabalho de gabinete, no fundo com aquela sensação de que, já não sei se é dito verbalmente, que do género, ok, vocês vão voltar para a frente de ataque, portanto serão necessários preparativos para que vocês possam retornar à guerra nas trincheiras. E ele, por um momento, ouve os homens assim num grande aparato e vai ao bar e sim, mas ele via de fora. E ele está sempre a ver a cena de fora, ou seja, e o contacto que tem com os seus homens eles mostram-lhe uma prisioneira alemã. E que inicialmente estão todos a fazer troça, não sei, ou seja, todo aquele ambiente de certa forma masculino dentro do exército. Só uma parte, é a única vez que nós vemos alguém do lado inimigo. Exato, nunca vimos alemães. Só vemos aquela mulher, mas continua. E eles têm todos assim reações de certa forma meias primatas, se tivesse que descrever. E depois o momento que eles... A mulher até está a chorar naquele momento. Está em profunda agonia e receio daquilo que lhe vão fazer. Acontecer. E depois acho engraçado que eu também, durante toda esta cena, estou de género muito em expectativa do que é que vai acontecer. Ou seja, é mesmo muito inesperado tudo aquilo que é o desfecho. E no fundo eles pedem-lhe para cantar uma música e ela acaba por cantar uma música, que acho que até uma música depois uma música alemã ou do exército alemão, ou seja, uma coisa ligada ou seja, aquelas pequenas músicas que cada região acaba por ter, e isso acaba por despertar um sentimento de tristeza e de emoção em todos os soldados, de certa forma. Fica toda a gente comovido com aquele pequeno momento musical e com a performance do inimigo. E eu não sei se acaba por ser por todo aquele momento acaba por ser fútil, porque no final de contas eles vão ter todos que voltar para a frente de ataque. Se é por terem ali tipo uma pessoa alemã, ou seja, é no fundo tipo no dia a seguir eu vou ter que voltar a combater estes gajos, ou seja, acaba por a sensação que eu fico relembrar que tudo aquilo é muito passageiro e que no fundo eles acabam por não ter
todos nós um dia vamos morrer, mas eles sabem que o dia deles é sempre possivelmente o dia a seguir, quando tiverem que voltar para a guerra nas trincheiras. Sim, essa cena é muito interessante porque eles de facto eles reagem de uma forma emotiva. O Kubrick, de uma forma inteligente, faz vários close-ups aos vários homens, e eu concordo com essa cena, que é um final agridoce, no sentido de que o Dex depois recebe a mensagem de que eles vão a seguir ter de voltar para a frente de ataque. A máquina de guerra continua apesar desta injustiça toda, mas aqueles homens que inicialmente na cena pareciam totalmente desprovidos de emoções ainda conseguem sentir algo, e é curioso que é alguém do lado inimigo que consegue mostrar esse lado humano, e talvez ainda haja alguma esperança para a humanidade, e acho que essa cena é absolutamente fantástica. É curioso que eu poucas vezes vejo, pelo menos eu sinto dificuldade nos filmes do Kubrick em ver esse tipo de emoções. Mas concordo. Esta cena é talvez uma das cenas mais emotivas de toda a filmografia do Kubrick, e acho que é um final agridoce, que naquela injustiça toda sabemos que aqueles homens vão voltar para a guerra, mas ainda há ali qualquer coisa que os faz ser humanos. Porque assim, é muitos ups and downs, ou seja, nós sabemos que, sendo neste caso o contexto principal o julgamento e os 3 homens que foram acusados injustamente, que levaram à sua morte, e depois esta justiça poética que o general Miro acabar por nos dar alguma sensação de esperança, nós no fundo acaba por nos ser retirado outra vez o chão, porque nos lembramos que a guerra não acabou. Estas pessoas continuam, eles têm uma data de validade, possivelmente num dia a seguir, um momento, ou seja, eles estão ali, mas depois no outro momento já podem não estar, e acho que isto acaba também por retratar também o título do filme, que é tipo Os Caminhos da Glória. A glória é tu seres promovido pela alta patente, é tu defenderes tipo, os teus homens até ao fim, é tu estás na frente de batalha a morrer pela tua bandeira, ou seja, acaba por também pôr um bocado em perspectiva e tudo aquilo que é a própria narrativa do filme. Aliás, isso é uma boa forma de encerrar. Os Paths of Glory são feitos dos corpos dos soldados que morrem. Soldados, não é? Eu não sei se queríamos fechar já, não sei se queres falar um bocadinho do Kubrick. Gostava de falar um bocadinho do Kubrick. Só aqui uma curiosidade: aquela mulher que aparece depois torna-se a mulher do Kubrick até à morte dele em 99. Escolhas a dedo, o nosso menino. Ele conheceu-a ali. Curiosamente, também é a única mulher que aparece ao longo do filme. É a única mulher que aparece ao longo do filme. Agora, do Kubrick, vamos aqui recorrer à filmografia dele. Eu tenho aqui muitos eu primeiro até queria falar só de uma coisa, que é... É só uma coisa, só. A trilha sonora é top. É muito simples, mas aqueles tambores são... Transportam-nos para a frente de batalha. Mas fala-me aí do que ias falar. O que eu ia dizer que era da filmografia de Stanley Kubrick, e acho que dispensa apresentações, toda a gente já viu filmes dele, toda a gente acaba por dar aquele knowledge geral sobre a grandiosidade dele, mas aquilo que eu às vezes ainda me questiono e ainda vou tipo fazendo em retrospectiva é o que é que eu acho que é tipo o ponto forte, ou seja, aquilo que me faz tipo ver os filmes dele, porque eu acho que também não há assim uma resposta assim muito certa, porque é como aquilo que estavas a dizer, e eu concordo plenamente, que é os filmes dele nunca acabam por ter este nível de emoção, porque acabam por se basear em histórias de certa forma muito bizarras e estranhas de eventos que vão acontecer. Eu se tivesse que dar uma resposta... E ele cada vez torna-se mais estranho à medida dos filmes. E é curioso este ser o primeiro filme dele, que acho que este filme tem tipo uma... Não, o primeiro. O primeiro sim, mas o primeiro... Do início da sua caminhada. E acho que é aquele que se calhar terá mais cabeça, tronco e membros, não sei por se basear tipo num livro, e depois ele se calhar acaba por fazer coisas mais experiências e alternativas. Mas há outros que são baseados em livros, o Shining também é. Pois é. Ou seja, eu acho que a resposta que eu daria que é o gênio dele vem mesmo da cinematografia dele e a forma como se calhar ele expõe tipo estes acontecimentos, porque senão fica difícil, não tenho assim um gosto preferencial, mesmo se calhar às vezes para escolher um filme favorito. Eu prefiro muito mais estes filmes antigos dele do que os outros. E eu acho que há muita a questão do Kubrick, é considerado um dos maiores, dos melhores realizadores de sempre, porque eu acho que ele consegue se reinventar em cada filme. Ele fez basicamente... Se calhar esta versatilidade que ele tem fez filmes de quase todos os géneros.
Horror, sci-fi, guerra. Comédia. Acho que... Eu queria falar aqui um bocadinho sobre os filmes que vi. Eu vi o seu primeiro filme, que é o Fear and Desire. Um filme muito de início de carreira. Curiosamente, sobre guerra. há um Blu-ray espanhol que tem legendas em português, de Portugal. E isso também tem algumas curtas dele, como Day of the Fight, Flying Padre e The Seafarers, que são curtas que nós percebemos que é ali o início de carreira dele, mas esse Fear and Desire é um filme fraquinho, é um filme pobre. Depois eu não vi o The Killer's Kiss, que é um dos outros filmes que me falta dele, nem o The Killing, que são filmes assim, pelo que eu percebi, mais no ar. E juntamente com o Lolita são os únicos filmes que me faltam da filmografia dele. Já viste o Spartacus? Já vi o Spartacus. O Spartacus ele faz depois deste Paths of Glory, também com protagonizado pelo Kirk Douglas. E é daqueles filmes que... Aí é o Kubrick a tentar fazer a sua própria Odisseia de Homero, como agora vai fazer a Odisseia o Christopher Nolan. Sim, mas não é um projeto pessoal dele, ele foi contratado para fazer o filme. E foi muito o Kirk Douglas que gostou da ideia e ter trabalhado com ele no Paths of Glory que tornou o filme possível e que fez com que o Kubrick participasse nesse filme. Curiosamente, é um dos filmes que eu mais gostei de ver do Kubrick. Eu não estava mesmo nada à espera de... Zero expectativas. Acho que é um dos que eu mais quero ver. E é daqueles casos em que, claramente, o papel de um bom realizador num filme de estúdio consegue criar algo incrível e que vale bastante a pena. E depois tem aquela frase icónica: I am Spartacus. Sem dúvida. E grande performance é muito do Kirk Douglas. Lolita não vi. O Doctor Strangelove, que é a comédia dele, também é um filme de guerra. Sobre a Guerra Fria. Que fala mais sobre o background da guerra. Mas é um filme que eu acho que não apreciei da forma que deveria. E é o filme que eu mais quero rever dele. Depois temos o 2001, que tu também já vistes. Que é... o sci-fi dele. Para mim foi o meu primeiro contacto com o Stanley Kubrick. Eu lembro-me de uma professora de Física e Química falar-me, sei lá, para aí no 10º ano, do filme do Stanley Kubrick, a falar daquelas viagens temporais e essas cenas todas, e eu fiquei curioso. Não sei se é talvez o melhor filme para se iniciar na filmografia do Kubrick, porque é um filme... Achas que é o melhor filme? Não, eu acho que não é acho o que melhor não filme, é de todo, acho que porque é dos piores. É preciso ter uma bagagem e estar emocional pronto, e estar pronto para aquele filme. E desenvolvimento humano. Ele é muito seca. E porque não dá, e é muito seca, mas é bom. Tem uma nuance tão grande de coisas que acontecem que eu até agora rebento para trás, é assim, sinto que passa-me ao lado, não escolheria para nada. Mas a questão é... Mas, por exemplo, cinematograficamente e assim, tem cenas... Tem um valor artístico incrível. É isso, incrível, e toda aquela decisão, e se calhar assumo que para o tempo que era incrível, mas não o põe à frente de... É feito nos anos 60, não é? Uhum. Mas eu acho que e toda aquela filmagem interessante, não sei se te lembras deles a fazer aquela cena rotatória para dar aquele efeito de gravidade. Sim, nunca viste vídeos sobre isso, é muito engraçado. Mas eu acho que é um filme também que aborda um tema muito complicado, que é a própria humanidade. E a forma como a humanidade vai avançando, a raça humana. Mas tem ali uma cena icónica que é o do robô, qualquer coisa de incrível. E é vale L3000, não é? A pena. Acho que é, já não sei. Eu não sei se é 3000, se é 1000, mas não. É um filme. Não, é 9000 na verdade. 9000. Mas é um belíssimo filme. Depois o Clockwork Orange é um filme que eu particularmente não acho assim tanta piada. Faz parte dos Big Five do Stanley Kubrick. Eu diria que é o 2001, o Clockwork Orange, o Shining, o Full Metal Jacket e o Eyes Wide Shut, no quesito de popularidade. Sim, claramente. Mas quando se pensa em Kubrick, é estes 5 filmes que nos vêm à cabeça. Mas é curioso porque os que eu mais gosto são os outros. Aqueles que passam à volta deste que nós não Big conhecemos Five. tanto, como o Paths of Glory, o Spartacus e o filme que ele faz a seguir ao Clockwork Orange, que é o Barry Lyndon. O Barry Lyndon, que filme top! É um filme de 3 horas que eu, na altura, quando via, disse assim: não sei se vou aguentar. Vou ver, não sei se vou aguentar, mas a forma como ele consegue criar ali uma narrativa
interessante à volta daquele personagem e da vida dele é algo belíssimo e tem talvez uma da cinematografia mais bonita presente no cinema. Achas que é o underrated do seu gabarito? Não, talvez pela questão de normalmente quando falamos em Kubrick Nunca não se falamos fala desse. Da mesma maneira que não se fala tanto do Paths of Glory. Claro. E eu, se tivesse de escolher filmes do Kubrick, escolheria muito mais facilmente um Paths of Glory ou um Barry Lyndon do que um The Shining, do que um Clockwork Orange. Percebo completamente. Porque são histórias mais humanas e são histórias que nós nos conseguimos identificar mais. Ao contrário do filme que ele faz a seguir, que é o The Shining, que curiosamente vai estar agora nos cinemas. E eu acho que é talvez um daqueles filmes que a malta comum conhece. Story, todo meio bizarro. Sim, mas acho que é daqueles filmes que é a porta de entrada de muita gente para Kubrick. Olha, eu lembro que a primeira experiência que tivemos, que tive, foi tipo com a malta da Faria Guimarães a ver esse filme. E olha, sabes o que é? Não perceber nadinha do filme, chegar ao fim. O filme também tem uma cena em aberto. Com mais perguntas do que respostas, e eu acho que na altura, não sei quanto a eles, já não me recordo do que é que discutimos sobre isso, mas era pesquisar muitas teorias sobre, tentar explicar e assim. Claro que nunca havia sempre uma resposta correta, mas acaba por ser um filme, lá está, tem tanta nuance que o próprio filme é uma nuance, ou seja, acaba por ser difícil de expressar o meu sentimento para com esses filmes. E eu concordo plenamente com o que tu disseste. Acho que os filmes, a cinematografia vai ficando bizarra, são histórias assim muito peculiares. Acho que o sentido de arte e de cinematografia ajuda muito. Eu destes... o trabalho de câmara, eu revi o Shining há pouco tempo, e o trabalho de câmara deste filme, o controle que ele tem é incrível. É incrível. Eu acho que é uma das grandes forças de rever estes filmes. Pois, porque imagina, eu acho que destes, assim, o único que eu me recordo assim vivamente e que eu mais gosto, se calhar o Eyes Wide Shut. Mas deixa-me só falar antes do Full Metal Jacket, que é o outro filme de guerra, que dos Big Five é talvez o meu favorito. E eu diria assim, eu se tivesse de escolher uma peça da filmografia do Stanley Kubrick como perfeita, é a primeira hora do Full Metal Jacket. O filme ele depois perde muita força na segunda parte, mas se aquilo fosse uma curta-metragem de uma hora, não sei se pode ser considerado uma curta-metragem, eu acho que era o filme mais incrível da filmografia do Kubrick, porque novamente é uma história mais humana, pois, não é? Mas depois também tinha que sempre aquela jornada do Vincent D'Onofrio é qualquer coisa incrível. Mas também é isso, ou seja, é a preparação para a guerra de Vietnã, mas depois também precisávamos do desfecho, que se calhar não foi grande, acaba por ser underachieving, mas também se calhar faltava sempre essa parte, ou seja, é difícil de associar também as duas partes, diria eu, apesar de não ser conseguido. Elas são muito diferentes, mas eu acho que quando se fala de Vietnã há outros filmes que conseguem captar muito melhor aquilo que se passou lá do que esse filme Metal Jacket. Não sei se concordas. É assim, eu acho que tem os seus mas, eu acho que lá está, toda aquela preparação bizarra é que traz a identidade ao filme, e acho que é a parte que acaba por ser também muito mais citada e muito mais evocada. A segunda parte é isso, eu acho que se calhar há outros filmes que conseguem retratar melhor a realidade que eles viviam na Guerra de Vietnã, e eu acho que por comparação acaba por haver assim, se calhar um desfazamento entre o Full Metal Jacket com filmes como o Platoon ou o próprio Apocalypse Now. Mas o que eu gosto do Full Metal Jacket é que é novamente a desumanização daquelas pessoas para o campo de batalha, né? De que forma que também está muito próximo destes dos temas que ele aborda aqui no Paths of Glory, e devo também achar um dos melhores filmes. O Eyes Wide Shut, eu acho que ele é um filme que aborda o lado mais obscuro do ser humano. Mas numa bizarria ali incrível, e foi o seu último filme. É um filme que vale muito a pena. É isso, que acaba de ter uma timeline e uma sucessão de acontecimentos super interessante também, e eu acho que a parte forte é aquele sentimento de que tu não sabes o que é que se vai passar na próxima cena, e eu acho que isso é bastante intrigante à medida que tu vais vendo, porque e a jornada do Tom Cruise e mesmo a relação que ele tem com a Nicole Kidman, que é tipo mega bizarra, ninguém está à espera daquilo. Todo aquele depois ambiente, não sei, acho que é o casamento perfeito entre uma história cativante num mundo bizarro e super alternativo. Sim, eu acho... Quer dizer, que existe, percebes? Ou não sei, lá está. Eu acho que aquilo existe, mas aquilo é uma realidade tão desconexa de nós, tão
Então, A Wonderworld. Sim, mas das altas patentes, da malta que tem muito dinheiro, muito poder para poder ter aqueles abusos sexuais e aqueles fetiches sexuais e conseguir ocultá-los, não é? Sim, sim. P. Diddy. I know you. Agora tem um documentário. Sim, agora. Keep in touch. E na altura este filme ressurgiu muito quando houve esse caso, não é? Claro. Mas eu gosto. Eu gosto também do Eyes Wide Shut porque é contar uma história que ela tem ali temas que nós nos identificamos, mas numa bizarria e em algo e de uma forma que nós nunca vimos no cinema. Porque eu sinto que tu tens a relação mais humana entre eles, ou aparentemente mais humana, mas depois todos os acontecimentos seguintes, ou todo o encadeamento é de apresentar, lá está, aquilo que tu disseste, o lado mais obscuro e desumano das pessoas. Lembro perfeitamente daquela que morre na casa de banho e que é de género, ninguém quis saber. Ninguém quer a saber. festa continuou. Show must go on. Show must go on. Depois a questão da prostituição, a questão daquelas festas obscuras. Ou seja, é um filme pesado, com o seu ar de bizarria, mas que também acho que acaba por ter este toque de um grande cineasta que acaba por ter, para mim, ser pessoalmente um dos meus favoritos do seu gabarito. Sim, e só fazendo aqui uma à parte, eu recentemente joguei Death Stranding, que é um jogo sobre conexões, mas que é um jogo também feito de uma forma e apresentando uma história tão bizarra, mas os temas centrais estão ali. E o Kojima disse assim: eu quero contar histórias de uma forma que nunca tenha sido mostrada, para criar algo original. E acho que é um bocadinho aquilo que acontece no Eyes Wide Shut. Acho que podemos encerrar aqui esta longa conversa, sensivelmente 1 hora, sobre o Paths of Glory. Próximo episódio, podemos revelar já? Acho que podemos anunciar. Qual é que é o filme? The Thing. Ou Veio do Outro Mundo, filme do John Carpenter, de 1982, e que também é um clássico do cinema. Eu já o vi, tu ainda tens de ver. So stay tuned. E vai ser Keep in touch with every social media. Vai ser uma coisa interessante. Malta, deem um like, subscrevam aqui no Spotify, no YouTube, se estiverem a ouvir, deixem um like, comentem o que é que vocês acharam. Ideias, coisas que gostam, que sejam abordadas. Feedback criativo e construtivo, acima de tudo, e por mim está tudo dito. E portanto encerramos mais um episódio de Plano de Sequência. Que tchau! Let's go!